Olá, meu nome é Davi, meu grupo é composto por mim, Helena, Isadora, Viviane, Maria Vitória e Matheus Gorgoni. A gente vai apresentar agora um seminário de Sociologia com o tema Como as mídias sociais e os meios digitais têm alterado o modo de vida contemporâneo. A gente dividiu em alguns tópicos e eu vou dar início falando sobre o marketing de recomendação. O que seria o marketing de recomendação? É uma estratégia que as empresas utilizam hoje em dia para recomendar seus produtos e serviços por meio de influenciadores digitais, blogueiros e youtubers famosos. E essa estratégia consiste em que muitos desses influenciadores têm milhões e milhões de seguidores. As pessoas, quando eles fazem a propaganda, o marketing do determinado produto ou serviço, a pessoa, pelo simples fato desse famoso estar indicando, a pessoa se prende ao produto, se prende ao serviço e não tem o interesse em buscar outros serviços ou produtos que provavelmente poderiam oferecer um serviço melhor. Pelo simples fato de um influenciador estar indicando esse produto, a pessoa automaticamente pensa que esse com certeza é o produto de melhor qualidade. Porém, não tem o interesse em pesquisar e saber mais sobre outros produtos ou serviços que poderiam oferecer uma qualidade melhor. E é isso que a gente vive hoje em dia. A gente se prende à opinião de pessoas com nome, podemos dizer assim, e acaba vivendo em uma bolha. E não procura conhecer outros produtos ou outros serviços. E a gente fica à mercê disso. Sociedade líquida. Bauman defende a tese da sociedade líquida. Líquida no sentido de que as relações, com o passar do tempo, elas vão se desgastando e elas vão acabar. E o contato vai ficando cada vez menor. Ele tem uma frase muito famosa que se refere bastante a isso. As relações escorrem entre os dedos. Essa perda de valores que ele diz não se traduz em um dos seus estudos ou uma necessidade de recuperar os aspectos do passado, mas sim uma necessidade de reinventar e redefinir os valores de atualidade, tipo, de que nada é para sempre, nada é permanente. Uma das características principais é a diferença entre as relações reais e as relações online. É a diferença na dificuldade e na facilidade de se conectar e desconectar das pessoas. Por exemplo, em uma relação real, você vai terminar um relacionamento pessoalmente, frente a frente à pessoa. É muito mais difícil, muito mais doloroso, pelo menos para uma dessas pessoas. E via internet é muito mais fácil. Basta você deixar de seguir, bloquear a pessoa, mandar uma mensagem curta dizendo que quer acabar e, vai ter acabado. E em questão da facilidade de se conectar com as pessoas via internet, é muito mais fácil. Por dia você pode começar a seguir 500 pessoas, assim você vai estar conhecendo ela. Não tão bem como pessoalmente, mas são muitas pessoas. E pessoalmente não seria possível você começar a conhecer 500 pessoas em um dia. E também na internet, do mesmo jeito que você, com essa facilidade, você começou a seguir essas pessoas e conheceu elas, você pode deixar de seguir e deixar de acompanhar essa pessoa. Então, é muito fácil via internet. Então, quando ele fala sobre sociedade líquida, é isso que ele quer falar, quer dizer. De que nada é para sempre, um dia esse contato vai acabar. E o principal é a diferença entre as relações reais e as online, a diferença na dificuldade e na facilidade de se conectar e desconectar das pessoas. Então, quando ele fala sobre sociedade líquida, é isso que ele quer dizer. O principal problema é que isso enfraquece as relações humanas que, segundo Bauman, são uma bênção e uma maldição. Por mais que esse tipo de relação possa ser extremamente prazerosa e satisfatória, a força desse laço cria compromissos que impedem a realização de oportunidades futuras não permitidas por causa desses compromissos. O paradoxo que se cria aqui é o de uma pessoa solitária em uma multidão de solitários na mesma situação. Isso não deve ser visto de forma totalmente pessimista.
Se a maioria das relações criadas atualmente se destaca pela superficialidade e pela enfermidade, não significa que consigamos nos aprofundar ou fazer durar nada. Não é porque a grande maioria das pessoas que conhecemos seja caracterizada dessa maneira que isso impede que a criação de laços mais fortalecidos de amizade ou até romance. Pelo contrário, a raridade desse tipo de relação só faz com que os nossos relacionamentos reais sejam ainda mais singulares. Olá, meu nome é Maria Vitória e agora eu vou falar do subtópico do nosso seminário que é Vivemos em uma Bolha. As bolhas digitais refletem a opinião de grupos ou pessoas que rivalizam ou polarizam os mais diversos temas, na maioria dos casos em tom ofensivo ou desrespeitoso. Há pessoas que se agridem em bolhas digitais, criam a sensação de que há uma guerra em curso, uma guerra que está repleta de ódio e que tem semeado a intolerância mútua. Esse movimento é potencializado por dois tipos de comportamento. Os que têm interesses políticos defendem uma ideia, estão a serviço de uma bandeira ou causa, ou pelos que estão decepcionados com o sistema, os que negam a política, ou seja, são antipolíticos. Na prática, os que têm interesse político motivam os que sofrem o descaso da política. Para entendermos esses dois comportamentos, é necessário analisar a nossa cultura política e os movimentos estratégicos que motivam esses comportamentos. Nossa cultura política é de ceticismo e desinteresse pela política. A democracia representativa pressupõe participação e exercício da cidadania, e nossa cultura e legislação casuística sempre motivou o personalismo, o clientelismo e o paternalismo político. A maioria da população participa da política na hora de votar. O desenvolvimento da democracia no país é acompanhado por sucessivos esquemas de corrupção e a percepção de que os políticos atuam em uma causa própria, defendendo os interesses do seu grupo político. Essa imagem negativa da política é ampliada pelo sentimento de frustração e de impotência causado pela precarização dos serviços públicos e pela percepção de que a justiça é para quem pode pagar. Esse contexto é potencializado por estratégias de marketing e pelas fake news que são preparadas para levar juízos de valor para as pessoas que investem na criminalização da política. É um debate que nasce tentando destacar o melhor entre os piores, se alimentando de indignação coletiva. Temos que ter consciência que estamos vivendo na egípcia do marketing de guerra, que busca um inimigo, alguém para culpar. Sempre há uma fala, uma postagem que ataca alguma coisa ou alguém. Nessa lógica, não nos preocupamos com as soluções de um futuro, pois defendemos as ações do presente culpando o nosso passado. Uma parcela da sociedade tem se ocupado com o ataque, atuando na busca de um culpado de uma frase que soe como inimiga. Parte desse efeito está associada ao fenômeno propiciado pela falsa proteção da internet, pelo empoderamento e pelo individualismo, onde cada um se sente dono da sua timeline. Fica cômodo entrar nas redes sociais e muitas vezes condenar ou cancelar alguém. Muitas pessoas relatam que têm um alívio momentâneo, se sentem de alma lavada, quando respondem de forma ofensiva a uma postagem ou comentário. É comum vermos uma postagem de matéria jornalística ou um comentário do Papa gerar discussões políticas, como se um estivesse com a razão e o outro não estivesse. Agora falando sobre algoritmos e como os algoritmos escolhem por nós. Os algoritmos filtram o conteúdo que consumimos de forma online diariamente, priorizando, classificando e associando informações. Dessa forma, eles exercem o poder de moldar a experiência do usuário e até a percepção que temos do mundo. Existe um livro chamado 1984, onde é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo. E a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes, pessoas deste partido analisam e moldam notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem deste partido. E já fora da ficção, este mundo distópico pode ser muito bem relacionado ao mundo em que vivemos, onde gradativamente os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. De acordo com o filósofo Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória,
onde o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e alienação